Olá galera, sejam bem-vindos ao Biologando! Nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre meiose, mitose e o ciclo celular. A mitose nada mais é do que a divisão celular. E ela é uma divisão equal. Ela é uma divisão igual, ou seja, se aqui uma célula começa com 2N, aqui ela termina com 2N em cada. E dentro desse processo aqui, a gente percebe aqui a intérfase. Que é dividido por 3 períodos, galera, como vemos aqui. O primeiro processo da intérfase é o G1, no qual percebemos uma grande produção de RNA. Depois que ocorreu o G1, vamos para o S, que é conhecido como síntese de DNA. Síntese de DNA nada mais é do que a produção de DNA, ou seja, nessa etapa aqui a célula começa a ficar um pouco mais inchadinha, porque começa-se a duplicar o DNA. Continuando, nós temos o G2. O G2 ele é o período pré-mitótico, ou seja, é como se fosse uma checagem para ver se tudo está confere para que ele passe para a mitose, para que assim a função seja exercida. Isso mesmo. E o G2 tem uma característica dele que ele é semelhante ao período G1, porém essa produção de RNA acontece em menor escala. Passamos a entender um pouco mais como que funciona esse processo da mitose. E aqui a gente viu como ele funciona usando o N para representar o cromossomo. Mas vejamos agora como ele é representado da forma real, ou seja, como se fosse um desenho. Estas daqui são as cromátides. Cada centrômero indica um cromossomo. Então aqui, vejamos, temos 2 cromossomos. Aqui ocorre o processo da síntese de DNA, ou seja, agora há 4 cromátides, mas continuamos a ter 2 cromossomos. E aqui é o processo de duplicação. Agora que vimos todo o processo da intérfase, vamos acompanhar o processo da mitose. A mitose é dividida em 4 fases. E podemos decorar... Prometa, Ana, que irá telefonar. Isso mesmo. Ou aqui eu prefiro usar também, é quando uma companhia celular faz uma coisa ruim com você e você reclama pra Anatel, ela fala que vai consertar, você fala assim: prometa pra mim, Anatel. Prometa, Anatel. Prometa, Ana, que irá telefonar. Você pode usar os 2 jeitos que você irá decorar que nem a gente. Bem, começando pela prófase, o que acontece na prófase? Os centrômeros passam a se separar aos poucos. A carioteca se fragmenta e os cromossomos passam a ficar um pouco mais condensados. Agora explicarei sobre a metáfase. Lembra que na prófase os microtúbulos eles estavam bem aqui e agora eles estão aqui? Eles foram para os polos da célula. E por que os cromossomos duplicados ou cromátides irmãs estão no centro da célula? Porque isso está derivado com a nossa próxima fase, a anáfase. E para isso, eles têm que estar centralizados no meio da célula. Meu Deus, o que está acontecendo? As cromátides irmãs estão em movimento. Por que elas estão sendo puxadas? O que está acontecendo? Realmente, elas estão sendo puxadas e estão em movimento. E a partir dessa separação, as cromátides irmãs passam a ter o nome de cromossomos irmãos. E assim que elas atingem o polo oposto da célula, a anáfase termina. Viu? Bem simples, nada complexo, certo? Agora, fiquem ligados e acompanhem a Natan na explicação da telófase. Eu sou muito alto. Então, agora chegamos... Na telófase, não é mesmo? Bem, nesse processo aqui, ocorre a ligação telefônica. Trim, trim. Alô? Você que é minha amada? Não é mesmo? Bem, não acontece a ligação telefônica não, mas as cariotecas Se regeneram! lá no prófase a gente observou que essa carioteca ela se espalhava para tudo qualquer lado, Ela voava, ela se sentia livre. mas ela não era desperdiçada, porque agora, na telófase, a carioteca seria reutilizada.
E aqui ela forma duas novas cariotecas, que futuramente se transformarão em duas células diferentes. Bem, nesse processo aqui da... Os cromossomos não são mais compostos. Eles agora não são mais compostos. Antes, eles eram compostos. E agora eles não são mais compostos. E nessa fase da telófase, a gente consegue observar que... Ai, eu revivi. Ai, essa fase da telófase não foi fácil. Não foi fácil porque a citocimese, que começa a esmagar as células, e a célula se divide em duas. Uma caneta, acho que é para eu escrever. E nessa fase da telófase, a gente pode observar que ela é o fim da mitose. Ou seja, a mitose, antes a célula-mãe possuía 2 cromossomos, e agora cada célula-filha continua com 2 cromossomos. E então, Rodrigo, a gente está falando tanto sobre mitose, mas para que isso serve? Uma coisa que eu sei é que serve para o crescimento. Assim como a regeneração. E me cortei aqui, passa-se 3 meses, já está cicatrizado. Então a gente já falou da mitose. Agora a gente vai para a meiose. Mitose lembra do quê? Meia! Isso mesmo, mas não é só isso, meiose, se você não estiver decorando desse jeito, lembra assim, meiose é o que está no meio do quadrado, isso mesmo, está no meio do quadrado. Na mitose, um N originava um N. Agora, na meiose, esse não vai ser mais o esquema. O N vai originar um N sobre 2. Como assim um N sobre 2? Vai originar metade do que era a célula-mãe. Digo, qual é a diferença entre uma célula haploide e uma célula diploide? Primeiramente, a célula diploide dá apenas em animais. E outra diferença é que a célula diploide apresenta 2 cromossomos, enquanto a haploide apresenta apenas E aí, galera, como que funciona o processo da meiose? Vamos lá, Digo, você é quem? Zoner! Sou mulher. E é o seguinte, nós dois possuímos 46 cromossomos, 23 pares de Não vai cromossomos. se enganar, ok? Não são os 2, é cada um possui 46. E aí, no meio do fecundação, cada um dos indivíduos irá passar 23 de seus cromossomos para seus filhos. Vocês já vão entender por quê. Aqui vou mostrar para vocês. Esta mulher Eu. e este homem possuem 46 cromossomos, cada um, 23 pares de cromossomos. Como que esse bebezão, filho desses dois, ele não é um bebezão, tá? Uma criança. Ele não pode ter 92 cromossomos. Vimos que se uma pessoa ela tem um cromossomo somente a mais, ela já pode ter síndrome de Down. Imagina com mais 45 cromossomos. Ou seja, pode ocorrer uma mutação genética. E é por isso que cada pai, por meio da meiose, por cada pai ou mãe, por meio da meiose, vão transferir apenas 23 cromossomos. Não pares, cromossomos. Cromossomos. Que vão se juntar em 46 da criança. Pura matemática. Agora que a gente já viu negocinho do papai, da mamãe, filhinho. Agora a gente precisa observar mais de perto como que é esse processo da meiose. Bom, aqui nessa primeira parte, podemos perceber que há 2 N's, que simbolizam 4 cromossomos simples. Isso mesmo! E agora que o Rodrigo explicou aqui, partimos para a síntese de DNA, como vimos na mitose. E depois disso, agora os cromossomos já estão duplicados. E pelo processo da meiose 1, que veremos daqui a pouco, estes cromossomos se dividem em 2 células diferentes, cada um com seu homólogo. Pera aí, não sei se vocês perceberam, mas esse aqui é azul com vermelho, enquanto aquele é vermelho com azul. Mas por que isso acontece? É por conta do crossing over.
Para explicá-lo, eu estarei utilizando este baralho. Crossing Over nada mais é do que um certo embaralhamento, um mix, no qual, por exemplo, eu tenho o 8 e o J. Aí vamos supor que eles estão lá na cela se movimentando e pum, um encosta o outro. Parte do J passa para o 8 e parte do 8 passa para o J. E depois dessa mágica toda que o crossing over acontece aqui na meiose 1, partimos para a meiose 2. E agora observamos que o resultado final da meiose 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos simples. Antes tínhamos 2 cromossomos simples, 4 cromossomos simples. 2 cromossomos simples, 4 cromossomos simples. Vimos já o papai e a mamãe, o bebezinho, não pode ser 92 cromossomos. Vimos também o processo inteiro da meiose, que é o meio do quadrado. E agora explicaremos melhor, mais aprofundadamente, a meiose 1. A meiose 1, ela é muito semelhante à mitose. Por quê? Vocês estão se lembrando disso? É a mesma coisa, não é? Só que, ao invés de na anáfase só uma cromátide ser puxada para os lados, o cromossomo completo é puxado para o lado. Digo, mas eu consigo ver uma diferença da meiose para a mitose. Você está vendo aqui na prófase? Ah, sim! O famoso crossing over, que eu estava explicando agora, justamente com o baralho, certo? Bom, aqui na meiose 1, ele já está sendo apresentado na própria prófase. Essa é uma outra diferença. Uau, passe de mágica! A meiose 2! Isso mesmo, digo. E o que ela marca aqui na meiose 2? Ela marca a telófase 2. Mas, espera um segundo. Onde foi parar a prófase? A metáfase? E a anáfase? Então digo, não sei, elas sumiram! Mas elas não são necessárias. Principalmente na prófase. A prófase ela serve principalmente para duplicar o cromossomo. Mas na verdade, quando se aplica o processo da meiose, o corpo ele quer o mínimo possível de cromossomos. Então a prófase aqui não seria tão necessária. Por isso que só temos a telófase 2. Então, a telófase 2, ela será marcada pela divisão da célula. Em duas. Pelo aquele mesmo processo explicado na mitose, da citocimese. Antes da meiose começar, havia 2 pares de cromossomos em cada célula. A meiose aconteceu e agora só há um cromossomo em cada célula. E por que isso acontece? Isso acontece pelo fato que vimos há poucos instantes atrás. Lembre-se, o papai, 46 cromossomos. Mamãe, 46 cromossomos. Juntos 92, não dá certo. Problemas... Mutações genéticas. Isso mesmo, problemas... Mutações genéticas. Mutações genéticas, problemas. Então, para isso, não podemos ter 92, certo? Então, cada um dos pais mandam 23 cromossomos. Isso mesmo, 2N, 46, N, 23. O número exato de gametas que são enviados pelo espermatozoide e encontram o óvulo, Que possuem outros 23 gametas. Calma.